Olá pessoas, tá gravando mais um vídeo e hoje eu queria falar uma coisa que eu acho que é uma ferida que eu tenho, né? Mas uma ferida contra a religião, né? Principalmente do meio evangélico da onde eu vim. Porque a religião, ela tem uma coisa chamado não, a religião ela trata assim, certo e errado. Não tem um caminho espiritual que você possa falar, isso aqui é um caminho de morte, isso aqui é um caminho de vida, cabe você escolher. Não, a religião sempre trata certo e errado, certo e errado. E quando você estuda, esquece o Velho Testamento, esquece até as cartas do apóstolo Paulo, que são 13, era 14, uma se perdeu, as cartas do apóstolo Pedro, o livro de Hebreus, Tiago. Se você pudesse só se concentrar no Evangelho e olhar na perspectiva de Jesus sobre relacionamentos. A gente é uma pessoa individual, o Raul Seixas cantava, né? Que dentro de nós é um universo. Cada pessoa é um universo. E Jesus entendia isso porque cada pessoa Jesus tratava de um jeito. E hoje eu queria falar de um Jesus que talvez você não conhecia, não conhece ou não conhecia. E você vai perceber como Jesus trata as pessoas nos relacionamentos, que é muito diferente como a religião trata. Porque a religião parece quase uma área de produção de uma fábrica, né? Você faz um modelo padrão e aí você vai copiando todas as outras. Se uma sair com erro, todas saem com erro. E com os seres humanos, no relacionamento não é assim. Então assim, a gente percebe que a gente acha que conhece um Jesus da religião, mas existe um Jesus que você ainda não conheceu, precisa conhecer. Pra você ter ideia, existe um leproso que ele chega até Jesus e fala, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus fala, eu quero. Só que o que Jesus faz que é diferente para os judeus foi até um choque e foi um escândalo. Jesus tocou naquele leproso. O texto do Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu, fala que você não podia tocar no leproso, que o leproso tinha que ficar fora da cidade, o leproso era considerado imundo, fora da sociedade. E Jesus entendeu o que aquele homem falou assim, Jesus, não me cura, Jesus, me purifica. Porque se você me purificar, Jesus, eu posso de novo ter contato com meus amigos. Se ele fosse casado, tocar na esposa, tocar nos filhos. Há quanto tempo aquele homem não tocava em uma pessoa, porque era leproso? E Jesus fala, eu quero, fica limpo, fica purificado e toca nele. Então, Jesus Cristo é um ser humano acima da média porque ele vai na essência do ser humano. E Jesus Cristo, 6 dias antes de morrer, é na casa desse homem que era leproso que Jesus se hospeda e fica nos últimos 6 dias da sua vida. Você percebe também que tem o próprio João Batista, que era primo dele, né? Ele fala, isso aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele batiza João Batista, eles eram primos, mas João Batista foi lá e peitou lá Herodias, a mulher de Herodes, lá e falou, você não pode estar casado com esse cara aí, não falou para Herodes, né? Você não pode estar casado com essa mulher porque ela é a mulher do seu irmão. Herodias ficou muito nervosa, fez uma trama lá com a própria filha, seduziu Herodes e fez João Batista ser preso. Depois João Batista acabou sendo assassinado, perdendo a cabeça. Mas Jesus Cristo não foi visitar João Batista. E até ele fica chocado, João Batista. E fala para os seus discípulos pergunta para Jesus lá, se ele é o Filho de Deus quer vir de vir, devemos esperar outro. Jesus fica mordido, fica com raiva, fala para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o reino de Deus. Aí quando os discípulos de João vão embora, aí Jesus começa a exaltar. Que vocês fossem ver pessoas com finas vestes, roupas bonitas nos palácios, fala que esse aí é o maior profeta que já existiu e enche a bola de João Batista. Mas enquanto os discípulos de João Batista estão lá, ele só manda um recado. Ele ainda fala, no final, que ele fala isso, ele fala assim, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza no meu nome, porque João Batista estava escandalizado. O que eu entendo? João Batista, ele fala que o chamado dele era preparar o caminho de Jesus. Ele preparou o caminho, só que João Batista continuou o caminho dele batizando. Acho que Jesus queria que João Batista o seguisse. Essa é uma opinião que eu tenho. Tem uma outra história super legal, a mulher cirfenícia, a mulher cananeia, era uma mulher grega. Ela vem gritando atrás de Jesus, gritando e falando, Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada, eu peço que o Senhor a cure. E o texto fala
É muito interessante que o texto fala, Jesus não lhe respondeu palavras. Nós diríamos hoje, né? Jesus deixou ela falando, ao ponto dos próprios apóstolos, os discípulos falaram assim, ó, despede ela, vem gritando atrás de nós. Mas a mulher não parou. Jesus, cura minha filha que está horrivelmente endemoniada. Jesus para, olha para ela e fala, eu não posso pegar os pães e lançá-la aos cachorrinhos. E a mulher dá uma resposta muito boa. Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus faz, só para duas pessoas que ele faz, ó, o ó de admiração. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. A tua filha está liberta, está curada. Outra pessoa que Jesus faz, ó, admirando a fé, é um romano. Olha que interessante, é uma grega e uma romana, não é um judeu, né? Quando eu frequentava a igreja, era muito comum você ver pessoas vivendo milagres, as pessoas que iam visitar a igreja, fazer uma oração, uma campanha, vivia milagres, e a pessoa que está na igreja não vive. Porque você pega meio o jeitão de servir a Deus, o jeitão de ser crente. O centurião romano fala, Jesus, meu soldado está enfermo, peço que o senhor vá curá-lo. Peço que o senhor o cure. Cura ele. Jesus quis falar, tá bom, eu vou lá na sua casa. E o centurião romano fala, não Jesus, eu sou um homem de autoridades. Abaixo de mim tem pessoas que seguem as minhas ordens. Se eu digo a este vai, ele vai. Se eu digo fica, ele fica. Dá uma palavra que o meu soldado vai ser curado. Aí Jesus faz, ó, grande é a tua fé. Pode ir conforme a tua fé, o teu soldado está curado. Então a gente começa a perceber o como Jesus Cristo ele se relaciona diferentemente com as pessoas. Tem o cego de Jericó. Os discípulos de Jesus, na verdade os apóstolos, perguntam para um cego que era cego de nascença, Jesus, quem foi que pecou? Foi ele? Foi os seus irmãos para que nascesse cego? Jesus fala, não foi ele, também não foi os pais dele. Isso é para manifestar a glória de Deus. Aí os discípulos saem, vai para algum lugar, Jesus vai até o cego lá e faz uma meleca lá, cospe na terra e põe no olho daquele homem. Aquele homem não está sabendo nem o que está acontecendo, é quase como se fosse um morador de rua ali. Eu falo brincando que se ele fosse surdo, ele não seria curado. Por quê? Porque ele ia ver Jesus cuspindo na terra e passando o ouvido e falou, para com isso. Mas ele aceitou porque ele era cego, né? Não tinha muito o que fazer. E aí falou, vai lava no tanque de Siloé. Aí ele vai, se lava. E aí ele volta enxergando um milagre extraordinário. Os fariseus religiosos chamam. Quem foi que te curou? Ele fala, não sei, um cara apareceu, passou um negócio nos meus olhos, mandou lavar no tanque de Siloé, lavei e estou enxergando. Chama os pais dele, ele era cego de nascença mesmo? Agora olha que interessante dos pais, os pais teve medo, porque os judeus, os fariseus, religiosos falavam, quem falar que esse cara é o filho de Deus, está expulso da sinagoga. E aí os pais falaram, ó, ele tem idade, pergunta para ele, o filho é curado da cegueira. Os pais, para não perder o prestígio religioso, você vê o que é o poder da religião, a gente não quer perder o prestígio religioso. Pergunta para ele que ele tem idade. E começa a questioná-lo. Ele fala, o cara veio, passou um negócio no meu olho, eu estou curado. Mas você era cego? Eu era cego. Mas esse cara é um pecador. Ah, se é pecador, eu não sei, eu era cego, agora eu vejo. E aí os religiosos expulsam o cego de lá, o cego sai meio que enxotado de lá. Jesus fica sabendo, vai até ele e fala, ó, você sabe quem te curou? Ele fala, não sei, a pessoa apareceu, tocou nos meus olhos com alguma coisa. E aí Jesus Cristo fala, esse que fala com você é o que te curou. Eu vim para dar vista a quem não enxerga. E quem enxerga eu quero que não veja. E aí você crê no Filho do Homem? Ele fala, eu creio e tal. Então olha que interessante. Ele cura uma pessoa, os religiosos ficam indignados, expulsam ele de lá, falam que foi um pecador que curou, ele fala, se é pecador eu não sei. E Jesus Cristo percebe que provavelmente aquele homem ia perder a fé. Porque você vive um milagre, você quer ir para onde para se alegrar? Na igreja. No caso era a sinagoga dos judeus. E aí ele é expulso de lá, provavelmente aquela fé dele seria abalada, provavelmente ele voltaria a ficar cego. E Jesus vai lá com todo amor, trata uma relação com ele, se manifesta para ele. Então, a gente tem que entender que Jesus Cristo ele tinha uma forma diferente. Tem a mulher adúltera, que os fariseus, os religiosos, de novo, trazem ela e falam, ó Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda apedrejar. Sabe o que o texto fala? Jesus escrevia na areia assim com o dedo. Ai Jesus, o texto fala de Moisés que é para apedrejar. Jesus escrevia na terra com o dedo. Aí Jesus levanta a cabeça e fala assim, tá bom, quem de vocês aí não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra.
Aí dos mais velhos aos mais novos, todos ficam envergonhados e vão embora. Aí fica só Jesus e a mulher. E Jesus pergunta, mulher, cadê os seus acusadores? E aí a mulher entende uma coisa, acho que ninguém entendeu. Jesus fala para ela, ninguém te acusa. E ela fala, ninguém, Senhor. Ela faz uma afirmação que mais parece uma pergunta, ninguém me acusa, Senhor? E Jesus Cristo fala, nem eu tampouco te acuso e te condeno. Por que a mulher fala isso, ninguém me condena? Porque Jesus Cristo falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher entendeu que Jesus podia atirar pedras nela porque ele não tinha pecado. E aí Jesus Cristo fala, vá em paz e não peques mais. E o maravilhoso que eu chamei a mulher adúltera, né? Mas o texto em nenhum momento Jesus fala que ela é uma mulher adúltera. Jesus a chama de mulher. Jesus foi o primeiro feminista. Ele tratava a mulher como um indivíduo, uma pessoa que tinha uma alma. Ele nunca tratava a pessoa com um rótulo. Os religiosos trouxeram, está aqui a mulher adúltera. E Jesus que sempre chamou ela de mulher. Existia um homem também que ele tinha um filho endemoniado. E aí Jesus Cristo estava no monte lá, foi aquela situação que ele transfigurou, que ele ficou transfigurado, para Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, o homem chega até Jesus, um pai, e fala, Jesus, ó, eu peguei aí os teus discípulos para orar pelo meu filho que fica endemoniado, e os seus discípulos não puderam curar ele. Vê se você pode fazer alguma coisa aí. Jesus na hora falou, se eu posso, ó, tudo é possível que crê. Porque aquele pai jogou para Jesus, ó, seus discípulos não puderam, vê se você pode fazer alguma coisa aí. Jesus falou, se eu posso, ó, tudo é possível que crê. Aí o pai, da maior humildade, fala, ô Senhor, ajuda na minha falta de fé. Aí Jesus vai e cura. Porque aquele homem quis jogar para Jesus a responsabilidade, é o que nós fazemos hoje. Ah, eu estou indo para a igreja, eu já orei uma vez, que Deus faça aí. É preciso a fé para viver o milagre. E aí Jesus Cristo fala, tudo é possível que crê. Aquele homem fala, Senhor, me ajuda na falta de fé. Aí Deus derrama fé no coração dele e cura e liberta o filho dele. O próprio Judas Iscariote, você consegue imaginar um amigo teu, um amigo seu, uma amiga, está indo te visitar. E você ficou sabendo que alguém te ligou falando que ele falou um monte de você, falou mal. Como é que você receberia esse amigo? Você receberia com o pé atrás, você podia até receber, mas ficaria com a cara fechada. Jesus Cristo sabia que Judas ia atrair ele. Mas em nenhum momento Jesus tratou Judas como alguém que o atraía. Tratou com amor, deu a tesouraria para ele. Queria constranger Judas a não traí-lo, a viver em amor. Porque as pessoas acham que Jesus seria traído só por Judas. Jesus seria preso e morto de qualquer jeito. Judas só foi um dos caminhos, podia ter sido outro. Então, a gente precisa entender que Jesus Cristo, cada situação ele tratava de um jeito. A própria família dele. Tem uma ocasião que a família dele chega, Jesus está numa casa pregando, e a família dele está lá fora, tem uma multidão lá por dentro da casa, e alguém fala, Jesus, tua família está aí fora e te manda te chamar. E Jesus, numa grosseria, fala, minha família? Minha família é essa daqui, ó, meus discípulos, esse que faz a vontade do meu pai. Meu irmão, minha mãe, está tudo aqui. Mostrando um afastamento da família mesmo, entendendo que ele tinha uma família espiritual. Então assim, cada situação Jesus trata de um jeito. Cada situação ele transforma. E a gente quer colocar Jesus numa caixinha. Jesus é assim. E quando você foca só no Evangelho, você percebe que nos relacionamentos, cada hora, Jesus tratava de um jeito. Outra coisa, que as pessoas nunca se apercebem. Jesus tinha o seu ministério. Ele precisava de dinheiro. Quem sustentava o ministério de Jesus eram mulheres. Jesus era sustentado por mulheres. Se houvesse em Jesus um machismo, ele ia falar, eu não vou aceitar jamais uma mulher mulheres me sustentando. O ministério dele era sustentado por mulheres. Então você vê como é que Jesus Cristo estava muito à frente do tempo. Ele tratava tudo com um relacionamento individual. Então quando você consegue perceber, você consegue entender que Jesus Cristo era uma pessoa agradabilíssima. Que cada pessoa ele tratava de um jeito. O jovem rico chega para ele. Ô Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, cara, cumpre os mandamentos, não mata, não rouba, não adultera. E aí ele fala, ele não era um jovem rico, né? Ele fala, desde a minha juventude eu faço isso. Aí Jesus faz para ele, que ninguém percebe, uma proposta excelente. Quero ser perfeito. Jesus Cristo não fala que ele era um bom religioso. Jesus Cristo não fala que ele era um bom, vamos dizer hoje, um bom cristão. Jesus Cristo fala, quer ser perfeito?
vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí aquele jovem sai triste, porque tinha muitas riquezas. Hoje a gente sabe que tem no meio cristão um monte de pessoas ricas, mas Jesus falou que quer ser perfeito. Outro caso foi Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Para você entender como é que era o ódio pelos cobradores de impostos, na época do nazismo, né, que Hitler prendeu os judeus e levou para campos de extermínios, existiam judeus, para tentar sobreviver, trabalhavam para os nazistas. Então eles eram odiados pelos judeus, né, que estavam ali presos, estavam nos campos de concentração. A mesma coisa era com os cobradores de impostos, havia um ódio, porque os romanos subjugavam Israel, eles eram praticamente escravizados ali, uma carga muito alta de impostos, e judeus, no caso Zaqueu, era um cobrador de impostos. Então Zaqueu cobrava muito alto para tirar a parte dele para pagar para os romanos. Então ele era odiado pelo seu próprio povo. Aí ele sabe que Jesus está passando pela cidade, ele sobe numa árvore. Quando ele sobe numa árvore, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou dormir, eu vou repousar na tua casa. Os religiosos ficaram chocados, falaram: meu, esse cara é um cobrador de impostos, é um cara odiado por nós. E Jesus Cristo fala: quem precisa de médicos é pessoas doentes. Quem são? Não precisa de médico. Aí Zaqueu ouve isso, fica tão marcado que Jesus fala isso dentro da casa dele. Jesus Cristo fala brincando que faz uma salvação kardecista, né? Porque os kardecistas acreditam nas boas obras, né? E ele fala: Senhor, todos os meus bens que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres. Se eu defraudei, se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir 4 vezes. E Jesus fala: hoje chegou salvação nessa casa. Você percebe que Jesus Cristo vai tratando de várias formas, de formas diferentes cada pessoa. E nós, vou repetir, queremos colocar Jesus numa caixinha. Não dá. Porque eu estou falando, Jesus Cristo, ele tinha os princípios do reino de Deus, tinha os princípios espirituais. Desculpa. Eu estou colocando como Jesus Cristo se relacionava com as pessoas, com a vida das pessoas. E para encerrar, eu quero falar de 3 situações que eu acho, pessoas que eu acho maravilhosa. Jesus Cristo ele fala de 2 pessoas que foi no templo para orar. O cobrador de impostos, umas traduções falam o pecador, e o religioso, que ele chama de fariseu. O fariseu, o religioso, orava assim: Senhor, não sou como este, apontando o cobrador de impostos. Dou dízimo de tudo quanto tenho, oro, jejuo 2 vezes por semana e faço o bem. O cobrador de impostos, o pecador, cabeça baixa, dentro do templo, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus Cristo fala: quem desceu do templo justificado? Aquele que se exalta na minha presença será humilhado. Quem se humilha na minha presença será exaltado. Outro exemplo, o filho pródigo. É o filho pródigo e o filho mais velho. Alguns entendem que a história do filho pródigo é Mateus, que também era um cobrador de impostos. Jesus chama ele para ser apóstolo. E Pedro, que é um judeu, todos ortodoxos, se achava até bastante religioso, ele é o irmão mais velho. Porque o filho pródigo, todo mundo deve conhecer a história, gasta tudo, pega os bens antecipados do pai, a herança antecipada do pai, gasta tudo, chega ao ponto de perder tudo, fica trabalhando em cuidar de porcos e começa ele a comer as bolotas dos porcos lá. E aí ele cai em si e fala: meu, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Vou falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me perdoa, me faz como um dos empregados, para mim tá bom demais. Só que o pai recebe com tanto amor, dá um anel de ouro, dá roupas novas e mata um cordeiro para ele. O irmão mais velho fica sabendo, não entra, fica lá fora xingando, reclamando. E o pai vai lá e tenta consolar, seu irmão estava perdido. Mostrando o seguinte, que o religioso, ele não consegue se alegrar com o pecador que se arrepende mesmo, com aquele que se... Porque é muito mais fácil você sair por aí, dar o seu rolê de filho pródigo, espero que não morra, e voltar mais grato do que aquele que viveu lá. Porque você acha que qual é a diferença do irmão mais velho e do filho pródigo? É que o filho pródigo teve coragem, o irmão mais velho não teve coragem. Porque o pecado, os desejos, está tudo dentro da gente. Outra história bem interessante, que é bem contraditória, que Jesus Cristo gosta de colocar contradição, é o bom samaritano, que aí já é uma parábola, é uma história, não é uma pessoa real. Que eu esqueci o nome desse autor, ele fez a parábola do bom travesti. Esqueci o nome, se eu lembrar até o final eu falo. Jesus Cristo tinha um samaritano, os samaritanos eram um povo odiado que vivia entre os judeus. Tem uma história lá, um porquê,
que eles foram colocados na época do cativeiro lá, e aí aprenderam a religião judaica, mas não eram descendentes de Abraão. Então se consideravam filhos de Abraão, mas se ser descendentes diretos. Aí os judeus tinham ódio mesmo, assim, né? Mais ou menos os judeus e os palestinos hoje. E aí Jesus quis contar a história do bom samaritano, porque um homem foi assaltado, espancado e jogado. E aí Jesus Cristo fala que o sacerdote, que é tipo um padre, um pastor, passa ali, um bispo, não dá a menor bola, não dá a menor atenção, não cuida. Depois passa um levita, que é como se fosse um diácono, aquele que trabalha na igreja, não dá a menor bola. Aí vem o bom samaritano. Passa um unguento, um azeite, leva para uma hospedaria, paga lá a hospedagem e cuida dele. E Jesus Cristo fala, esse é o bom samaritano, que vão anteceder vocês no reino de Deus. Então você começa a perceber como Jesus Cristo ele tratava diferente cada pessoa, cada situação. Ele olhava para o ser humano individualmente. Jesus ele olha para você de forma individual, ele não olha de uma forma coletiva e nem como um modelo de uma fábrica, né? De uma peça que é feita uma igual e depois milhares ou milhões são feitas iguais. Não, cada ser humano é individual. E para encerrar, a maior história que eu acho mais interessante de todas e mais profundas da humanidade de Jesus, de entender como o ser humano ele é único e individual, foi Pedro. Jesus falou, Pedro, você é meu apóstolo, você é meu discípulo, sobre você eu vou dar a autoridade da igreja. Os católicos consideram o primeiro papa, né? E Jesus Cristo fala, Pedro, mas você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro bate no peito, eu não vou negar não, Senhor. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não vou, Senhor. Jesus Cristo fala mais nada. Jesus é preso, e aí Pedro, os discípulos fogem, os apóstolos fogem, e Pedro fica seguindo Jesus, acompanhando de longe. E aí ele vai num lugar que tem uma fogueira, perto do Sinédrio lá. E está vendo o julgamento de Jesus de longe. E aí aparecem pessoas e começam a falar, você estava com Jesus, hein? Não, eu não estava. Aí vem outro, não, mas você estava com Jesus, eu não estava. Até que vem uma mulher e fala, você estava com Jesus, porque o teu modo de falar te denuncia. Não, eu não estava. E aí um dos evangelhos fala que quando Pedro fala pela 3ª vez que não conhece Jesus, que não estava com Jesus, Jesus passa preso, algemado, e olha para Pedro. Você consegue imaginar? Eu não conheço Jesus, Jesus passa na hora preso, algemado, e olha assim. Então no coração de Pedro deve ter ficado uma culpa, uma angústia, um tormento. Eu neguei Jesus, ele me falou. Aí Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, pega no pé de Tomé, porque uma ocasião Jesus aparece e Tomé não está. E aí Tomé fala, se eu não ver o furo aqui, eu não acredito. Aí Jesus aparece e fala, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, bem-aventurado é quem não viu, mas quem crê, mesmo sem ver. Então Pedro vai ouvindo aquilo e pensa, meu Deus, se Tomé só não creu, olha a encarcada que o mestre deu nele. Imagina quando ele me pegar individualmente. Aí Jesus um dia, Pedro volta a pescar, está meio triste, meio ocupado. Jesus Cristo aparece de vez em quando. Eu falo brincando que Jesus não era muito bom de marketing, né? Às vezes ele aparecia lá na sinagoga, na praça central de Israel. Estou aqui, ressuscitei. Ele só aparecia em umas casas para alguns dos seus apóstolos e discípulos. Aí um dia Pedro estava pescando com o Tiago e o João. Pescaram nada. Aí um homem que está na praia, é Jesus, eles não reconhecem. Fala, lança a rede do lado direito. Aí Pedro fala, não, já pescamos a noite inteira, não pescamos nada. Joga a rede do lado direito. Aí Pedro joga, por causa da tua palavra eu vou obedecer e vou jogar. Porque havia aquela cultura, quem está de longe consegue perceber os peixes se movimentando. Ele não sabia que era Jesus. Aí ele joga. Quando ele joga, vem 103 grandes peixes. Aí Pedro cai a ficha e fala, é o mestre. E aí, cheio de temor, vai até Jesus. Jesus tinha feito uma fogueira, reconstruiu o cenário. Onde Pedro negou Jesus? Diante de uma fogueira. Jesus reconstrói o cenário. A cura interior, você precisa reviver o momento. É isso que a gente ministra de cura interior. Reviver o momento. O vídeo anterior eu falo muito sobre feridas, né? Que é reviver o momento, que não é muito gostoso. Então Jesus revive o momento de Pedro. Faz a fogueira, só que lá tinha pães e peixes assando. Peixes assando e pães. E aí Jesus Cristo chama Pedro, depois eles comerem para andar. E aí Jesus Cristo faz a cura interior de Pedro. Pedro, você me ama? Oh Senhor, eu te amo. Tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí continua andando, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí a 3ª vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aí Pedro cai a ficha, eu sou sanguíneo, Senhor. Sanguíneo é inconstante, é 880, eu andei no mar, afundei, cortei a orelha do soldado, né? Falei que não ia te negar, te neguei. Senhor, mas eu te amo. Aí Jesus Cristo fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
e cura Pedro no seu interior. Você consegue imaginar Pedro pegando para a multidão, que ele prega para a multidão, 3.000 almas se converte? Oh, Pedro, que palavra maravilhosa! Mas eu neguei Jesus. Mas o Senhor foi lá para curar ele. Que você possa guardar no teu coração hoje. Hoje eu quis só mostrar que há um Jesus que a gente não conhece. Há um Jesus que talvez eu não conhecia. E se você ler os evangelhos, tem mais histórias de relacionamento pessoal de Jesus. Você vai perceber como Jesus tratava de forma individual. Qual é a tua situação? Jesus trata de forma individual. Se a religião te julgou e te rotulou porque você é tal coisa, tal situação, né? Colocou um carimbo em você, saiba que Deus não faz isso. Ele trata de forma individual. Abra teu coração, fala, Jesus, eu sou uma pessoa, trata comigo de forma individual. E que você possa ter conhecido hoje o Jesus que você talvez não conhecia. Um Jesus que trata cada um de forma individual. Deus te abençoe.